Terça-feira, 7 de fevereiro, dia do tradicional discurso do Estado da União pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Vai falar ao Congresso num momento bastante delicado para ele, né, Diego? Eu queria que você explicasse para a gente o que vai acontecer e por que é que o momento é sensível para ele. Pois é, esse é um discurso muito importante para a presidência dos Estados Unidos. Está escrito até na Constituição americana que o presidente tem que informar o Congresso de tempos em tempos sobre como anda o país, qual é o estado da União, daí vem o nome desse discurso. A Constituição não diz exatamente de quanto deve ser a periodicidade desse discurso, mas isso foi sendo estabelecido ao longo das décadas lá nos Estados Unidos. Esse é um momento delicado do presidente Joe Biden, por quê? Primeiro, Rafa, é a popularidade dele em baixa. Na semana passada, a gente viu ali uma pesquisa de opinião dos Estados Unidos dizendo que 37% só aprovam o jeito com que Biden está lidando com os problemas econômicos dos Estados Unidos. E aí vem, claro, a questão da inflação. Os Estados Unidos têm a maior inflação em 40 anos e isso para o bolso do americano está pesando cada vez mais. A gente viu também ao longo dos meses do ano passado o Fed, o Banco Central Americano, aumentando cada vez mais as taxas de juros e isso, claro, está sendo sentido pelos americanos no dia a dia. Então, a popularidade dele em baixa. Depois ele vai falar para um Congresso, pela primeira vez no mandato dele como presidente, num Congresso dividido. Lá em novembro, vale a gente lembrar, o presidente perdeu o controle da Câmara dos Deputados, né, que lá é chamada de Casa dos Representantes, e agora vai ter que lidar aí com uma nova governabilidade nesses próximos meses, nesses próximos anos de mandato. E, claro, não deixa de ser um teste também, uma mensagem para ele testar com o Congresso sobre uma eventual tentativa dele de concorrer de novo à Casa Branca lá em 2024 para ele tentar se reeleger. E além disso, Rafa, também é um momento delicado para a presidência de Joe Biden nesse momento, porque, lembra lá no começo do ano, ele começou a sofrer uma pressão maior porque foram encontrados documentos da época que ele era vice-presidente de Barack Obama, documentos sigilosos que estavam na casa dele e no escritório particular dele. Por que isso é problemático nos Estados Unidos? Documentos de cada administração que passa pela Casa Branca precisam ser entregues aos arquivos nacionais, que é o órgão responsável por armazenar esses documentos de forma segura. Porque a gente está falando de documentos sensíveis e que poderiam colocar em risco, por exemplo, a segurança nacional. E a gente sabe como os americanos levam isso a sério. Então o Biden vai ter que passar essa mensagem dele dos próximos 2 anos de mandato, defender a agenda dele, principalmente econômica, tentar colocar a popularidade dele em alta, visando uma eventual tentativa de tentar se reeleger lá em 2024. Rafa, só para a gente encerrar aqui, uma curiosidade sobre esse discurso, talvez você já saiba disso, mas o pessoal de casa talvez goste de saber. Esse é um dos poucos momentos na política americana, talvez até um dos únicos, que reúne praticamente toda a linha sucessória presidencial junta no mesmo lugar. E aí é adotado um protocolo de segurança em que uma pessoa dessa linha sucessória não participa do discurso, ou seja, uma pessoa do gabinete presidencial não vai estar nesse discurso. Isso vai ser divulgado. Inclusive, antes do discurso, a Casa Branca vai falar quem é a pessoa que não vai estar. Por quê? Desde os tempos lá da Guerra Fria, existia aquela preocupação na época que a então União Soviética, por exemplo, promovesse um ataque que dizimasse todo o governo americano. Desde aquela época, então, se adota o protocolo de retirar uma pessoa, dessa pessoa não ir até o discurso, essa pessoa assiste o discurso de longe e aí, no caso de uma tragédia, claro, hoje muito improvável, mas no caso de uma tragédia, essa pessoa se tornaria presidente dos Estados Unidos. Muito bem. Vamos até Paris, então, porque a Priscila Asbeck vai nos contar que o presidente dos Estados Unidos vai ter de resolver um impasse com os republicanos. Você estava lembrando agora sobre a divisão no Congresso norte-americano, né? Esse novo modelo de governabilidade que ele vai ter de enfrentar, sobre o teto da dívida dos Estados Unidos. A nossa correspondente internacional de economia, Priscila Asbeck, tem informações para a gente da Europa. Afinal de contas, decisão para a economia americana afeta o mundo todo, não é, Priscila? Que dia bonito aí em Paris hoje, hein? Exatamente, Colombo, bom dia a todos. Dia bonito, mais frio, viu, Colombo? Esse solzinho tá enganando, 3 graus aqui agora em Paris. Bom, e como você disse,
realmente, se acontece alguma crise nos Estados Unidos, isso tem impacto no mundo todo. Inclusive, foi esse o alerta que o CEO do Bank of America fez ontem. Falou que os Estados Unidos podem dar um calote e isso pode trazer uma crise financeira global com impactos parecidos com o de 2008. Então, esse deve também ser um dos destaques da fala de Joe Biden no discurso que ele vai fazer hoje, então, ao Congresso para falar sobre a situação econômica do país. O que é essa crise da dívida que os Estados Unidos estão passando? É um pouco parecido com a discussão que a gente teve de teto de gastos no Brasil. Nos Estados Unidos, as dívidas são emitidas para que o país pague obrigações correntes, salários, benefícios de pensão, também juros da dívida. Só que eles têm um limite até o qual eles podem emitir dívida e esse limite já passou, já chegou a 31,3 trilhões de dólares. Então, a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, já disse que se nada for feito, se esse limite da dívida não for modificado pelo Congresso, a partir de junho, os Estados Unidos não vão conseguir cumprir com as suas obrigações. A gente está falando, como você bem disse, Colombo, da maior economia do mundo na iminência de não pagar as suas obrigações. Isso pode gerar uma crise de credibilidade que pode contaminar o mercado financeiro global como um todo e é por isso que esses CEOs, não só do Bank of America, mas do JP Morgan também, estão falando sobre esse risco de uma crise parecida com a de 2008 se os republicanos não cederem, se o Congresso não chegar ali num consenso para elevar o teto dessa dívida. E aí, para finalizar, Colombo, só por curiosidade, desde os anos 2000, todas as gestões, tanto de republicanos quanto democratas, têm essa discussão de elevação do teto da dívida. Inclusive, o New York Times fez um levantamento e mostrou que tanto os republicanos quanto os democratas, eles elevaram as dívidas aí nas últimas 4 gestões em cerca de 13 trilhões de dólares. Volto com você. Valeu, Priscila. Priscila Asbeck, nossa correspondente internacional de economia, falando ao vivo, direto da ensolarada, linda, mais fria Paris, 3 graus por lá.